Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Eu sou a Dan Moraes, astróloga, terapeuta floral e alquimista. E se você chegou até esse vídeo, com certeza esse sentimento já bateu aí em você e esse vídeo é pra você. Vamos comigo transformar esse chumbo em ouro? Bom, a proposta hoje é falar de um assunto um pouquinho diferente de astrologia, diferente dos outros vídeos que eu já postei. E pra gente poder decifrar um pouquinho de onde vem esse sentimento de não merecimento, né? Porque partindo da ideia de que todos somos filhos de Deus, herdeiros do Criador, por quê que a gente carrega esse sentimento de não merecimento, né? Como se a gente não tivesse direito a acessar algumas partes do universo, enquanto outras pessoas acessam tanto, outras ficam com tão pouco. Então vamos lá. Na nossa infância, assim como na minha, eu acredito que muitas de vocês devem ter passado por situações parecidas. A gente é cobrado, né, por tirar notas altas na escola, porque a nota, ela valida, né, ela endossa que a gente está conseguindo aprender, como se isso fosse alguma garantia, né? O sistema escolar, que não é exatamente o que eu quero aprofundar aqui, mas assim, ele está mais condicionado a você entender um padrão, entender como ele funciona, do que aprendizado em si. Mas a gente é cobrado por isso. A gente, muitas vezes a gente ouve, né, da nossa cuidadora ou do nosso cuidador, né, da vovó, da mamãe, come tudo pra mamãe gostar de você. Como se esse amor que vem dessa pessoa, né, que tá cuidando da gente, dependesse da gente comer tudo que tá no prato. E mais, né? E quando as crianças, a gente obriga as crianças a abraçarem o tio que elas não gostam, né? Ou aquele vovô que aperta, ou mesmo aquela tia, né? Que fica, ai, que bonitinho e tal. Então, assim, nós somos, desde muito criança, a gente é condicionado a se enquadrar, a seguir padrões, a atender expectativas, e a gente vai se afastando com isso da nossa essência, da nossa autenticidade. E eu digo que nosso sentimento de merecimento, ele tá muito relacionado a isso. A capacidade da gente, conforme a gente vai se conhecendo, né? Conforme os anos vão passando, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais maduro e a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo acesso a essa nossa essência, e aí a gente tem, se tem esse sentimento de não merecimento dentro da gente, que tudo tá condicionado, né? Como se o amor que a gente recebia dos nossos pais, avós, quando criança, a gente coloca na mesma caixinha como se fosse o nosso salário que a gente recebe no final do mês. Não sei se você já fez essa comparação e se isso faz sentido pra você. Eu já passei por algumas situações da minha vida em que isso poderia ser muito bem comparado. E a gente vai se desvencilhando da nossa autenticidade. Até que num determinado ponto, a gente eventualmente termina um relacionamento, a gente é demitido de um trabalho e uma das primeiras perguntas que vem à nossa cabeça é: o que tem de errado comigo? Né? O que eu fiz de errado para ser cortado, para não merecer? Né? Ou quando a gente está num processo seletivo e aí no final a gente é preterido e a gente fica, mas o que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com a gente, né? A gente precisa resgatar esse processo de que, independente do que a gente faça, a gente é merecedora de amor. E o mesmo autoconhecimento que faz a gente perceber esses condicionamentos, né, e essa nossa distância desse sentimento de merecimento, é o que nos tira desse lugar também. Porque conforme a gente vai mergulhando e percebendo quem realmente a gente vai percebendo que muitos desses condicionamentos não são nossos. E aqui eu não tô colocando que é culpa ou foi maldade das pessoas que cuidaram da gente. Muito pelo contrário, eles também foram despreparados dessa forma, né? Eles também aprenderam desse jeito. E aí eles só replicam isso para as novas gerações. E é esse autoconhecimento, como eu estava dizendo, que é quando a gente consegue perceber, né, que você está agindo de acordo com uma fala que você ouvia quando você era criança, né, que você está repetindo e se questionando muitas vezes, né? Em vez de você se perguntar o que tem de errado comigo, por que essa vaga não se encaixou em mim, né? Então, muito provavelmente,
há outra coisa melhor. Na hora que a gente tem fé e a gente acredita que só o bem chega até a gente, então se a gente é preterido numa situação hoje, a gente tem certeza que algo melhor virá. E isso é um treino, né? Porque desde que a gente, pensa em quantos anos você tem hoje, né? Quantos anos para trás você já foi condicionada a ouvir as mesmas coisas, ou que você ouvia lá na infância, mas você age há 20, 30, 40 anos de acordo com esses ensinamentos que você recebeu na sua infância. Então, para mudar, muitas vezes não adianta só a gente perceber o que está errado, né? Perceber de onde vem essa nossa crença, perceber por que a gente age desse jeito. A gente precisa entrar num processo de reconfiguração. É igual quando a gente começa a fazer academia. Eu acho que esse é um exemplo que serve para quase tudo. Porque quando a gente começa a fazer academia, raramente a gente tem resultados rápidos. Até porque os resultados eles são de dentro para fora, né? E se a gente não agregar também outras mudanças de hábito, como mudança de alimentação, como regulação do sono, às vezes algumas suplementações e etc., o resultado físico, visual que a gente espera não vai acontecer. Então, com a nossa mente é a mesma coisa. E o nosso comportamento, a maioria dos comportamentos que a gente, das ações que a gente faz durante o dia, elas são automáticas. E tudo tá no nosso subconsciente já meio que programado mesmo. E pra gente conseguir fazer essa reprogramação, a gente precisa ser persistente. A gente precisa decidir, né, acreditar em algo, e a gente precisa colocar ações que nos façam ser persistente nessa reconfiguração. Para depois de um tempo a gente começar a perceber, quando menos se esperar, de que a gente está agindo diferente. Porque pensa, é muito triste quando às vezes a gente tem acesso a alguma coisa, né? Um outro exemplo que eu lembrei aqui agora. Quando você recebe um elogio, como que você recebe um elogio? Você fica feliz? Você agradece? Você fica lisonjeado ou você fica envergonhado? Isso é um termômetro muito bom também para perceber se a gente está acessando essa lei do merecimento. E uma coisa que eu digo é: comece a se perceber o quanto antes. Além desse exemplo que eu já dei, como que a gente recebe um elogio, perceba se você está se dando o direito de fazer coisas que você gosta de fazer. Independente se o marido gosta, se a mãe gosta, se o filho gosta. Sabe aquele momento em que você pode optar só por fazer o que você gosta? Então não espere que você comece a ter algum desequilíbrio emocional, não espere que você comece a ter dificuldade no trato do seu dia a dia, né, na execução das suas tarefas, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Não espere tudo isso para poder se observar e começar a fazer a reconfiguração de você mesma. Porque cada vez mais a nossa saúde está se comprovando que a nossa saúde física ela depende disso, né? Não é mais tempo de falar sobre saúde mental, e sim tempo da gente reconfigurar os nossos padrões para a gente ter saúde mental, para que consequentemente a gente tenha também saúde física. Cada vez mais as doenças elas estão surgindo de formas inexplicáveis. E nós não somos só um corpo, nós somos uma mente, um espírito, e tudo isso funciona junto. E o nosso corpo não vai ficar bem, não vai ficar saudável, mesmo que a gente se cuide, mesmo que a gente suplemente, mesmo que a gente iniba, neutralize os processos genéticos, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a gente não entender que a gente é merecedor e de que a gente pode acessar tudo que a gente pode sonhar, tudo que a mente pode criar, o nosso corpo, a nossa vida pode materializar pra gente. A gente só precisa acreditar. Espero que você tenha gostado. Vou ficar muito feliz se você deixar um comentário, seja perguntando algo, seja dando alguma dica, sugestão para próximos vídeos. Muito obrigada pelo seu tempo. E se você pensar em alguém que possa
ser beneficiado por esse comentário, por essa nossa reflexão aqui sobre merecimento, compartilha, traz ela pra gente, traz ela pro nosso grupo. Se inscreve no meu canal e aos poucos eu vou mesclando conteúdos de astrologia com outras reflexões como a de hoje. Muito obrigada pelo seu tempo. Até o próximo vídeo.